Paz do Senhor, chegamos ao nosso 13º dia dessa jornada tão rica sobre o coração que teme a Deus. Então, hoje vamos tratar de um tema sério e extremamente necessário: o resultado da falta de temor no coração humano. Então, o estudo de hoje que estamos tendo nos revela coisas profundas sobre como o coração se desvia e quando ele perde o temor. Então, prepare o coração, porque hoje Deus vai trazer consciência e também clareza e direção. Amém? Então, nas últimas lições, entendemos o temor, ele gera obediência. O temor, ele gera sabedoria. O temor, ele gera sensibilidade. O temor, ele protege contra a religiosidade. E o temor também mantém a luz acesa no interior. Mas o estudo de hoje nos leva a uma pergunta essencial: o que acontece com o coração quando não há temor? A resposta, ela é profunda. Sem temor, o coração ele fica o quê? Vulnerável e começa a se inclinar para o mal. Não é uma possibilidade, isso é uma realidade espiritual. Então, o coração sem temor, ele começa a esfriar. Então, o primeiro sinal da falta de temor é o esfriamento espiritual. Então, a palavra de hoje explica que o coração sem temor, ele não sente mais a intensidade da palavra. Ele não se quebranta. Ele não reage quando Deus o chama. Ele também não se abala com a correção. E também não tem mais sede de mudança. Ele fica pesado, travado e indiferente. É como uma chama que começa o quê? A diminuir. Então, quase apagar. Então, isso é perigoso, porque o esfriamento não é apenas sobre a emoção, é sobre desconexão espiritual. Então, o coração sem temor, ele se torna dureza. Depois do esfriamento vem o quê? O endurecimento. Então, a palavra de hoje revela que o coração endurecido não aceita mais a palavra, ele passa a resistir, ele passa a criar justificativa, ele passa a se defender, ele passa a argumentar contra Deus, ele passa a ignorar os alertas e ele rejeita as mudanças. Ou seja, ele passa a rejeitar a correção. Então, o coração endurecido é como uma terra seca. A semente ela cai, mas não entra. E ela não vai germinar. E quanto mais endurecido, mais distante de Deus se torna, o coração sem temor ele começa a acostumar com o quê? Com o pecado. E essa é uma das partes mais importantes da aula de hoje. Quando o temor sai, o pecado fica normal. A pessoa passa a tolerar coisas que antes a incomodavam. Ela passa a justificar atitudes que antes ela evitava. Ela passa a relativar aquilo que Deus lhe condena. Se afasta dos princípios, aceita comportamentos errados, ela brinca com o pecado e minimiza consequências espirituais, achar que não é tão sério assim. Então, essa mudança é sutil, mas profundamente o que? Destrutiva. Então, o coração sem temor, ele perde a reverência. Então, a palavra de hoje fala muito sobre isso. A falta de temor, ele tira o respeito pela palavra, respeito pelo culto, respeito pelo ensino e pela presença de Deus. Então, sem temor, a pessoa não presta atenção na mensagem, conversa durante o ensino, chega atrasada sem se importar, não valoriza o momento espiritual, ela perde esse zelo. Então, ela trata o sagrado como algo comum. Então, despreza os conselhos, não honra a casa de Deus e age sem cuidado, sem respeito e sem reverência. A reverência não é uma postura do corpo, é uma postura do coração. Onde não há reverência, não há também temor. Então, o coração sem temor, ele abre a porta para a rebeldia. E esse ponto do estudo ele é profundo. Então, sem temor, a pessoa ela começa a agir independente de Deus. E essa independência ela vai gerar o quê? Atitudes impulsivas, decisões sem direção, escolhas precipitadas, comportamento desobediente, resistência à liderança, orgulho espiritual, autonomia carnal, distanciamento da verdade. A rebeldia ela não começa com gritos, começa com autonomia sem temor. Então, o coração sem temor, ele perde o discernimento. Talvez esse seja o ponto mais difícil. Sem temor, a pessoa não consegue mais diferenciar o certo do errado, o santo do profano, o de Deus do que não é.
Então, o discernimento espiritual, ele enfraquece. Por quê? O Espírito Santo é ignorado. A palavra não é obedecida. A mente ela vai ficar o quê? Confusa. E o coração ele vai perder essa sensibilidade. Então a pessoa segue as suas próprias vontades e a carne assume o controle. E quando o discernimento ele vai embora, tudo começa agora o quê? A desmoronar. Então, o coração sem temor, ele se afasta de Deus passo a passo. E o estudo de hoje, a palavra ela explica que esse processo de afastamento ele é gradual. Primeiro, começa com frieza. Segundo, depois vem a indiferença. Terceiro, depois vem a resistência. Quarto, depois vem a desobediência. Quinto, depois vem a rebeldia. E sexto, e por fim, o afastamento ele é total. Tudo porque o temor deixou o coração. Por isso Deus nos alerta tanto. Filho, teme ao Senhor. Então a esperança, Deus ele pode restaurar o coração. Então, mesmo depois de tudo isso, há esperança. E Deus pode restaurar o coração frio, o coração endurecido, o coração indiferente, o coração rebelde, o coração que está distante, o coração insensível. Então, se a pessoa se quebranta, confessa, reconhece, se arrepende, se rende novamente, volta para a palavra, pede o temor de volta, porque o temor é a raiz de toda a restauração. Então, como podemos aplicar para nossas vidas hoje? Hoje, faça essa oração consigo mesmo. Como está meu coração diante de Deus? E se você perceber indiferença, frieza, resistência e sensibilidade, dureza, falta de reverência, então ore, Senhor, devolve o temor ao meu coração. Amém? Então hoje nos despedimos por aqui, que o Senhor, que o temor do Senhor aqueça novamente o seu coração. Então amanhã seguimos juntos nesse caminho, caminho de transformação, amém? E que a presença de Deus renove a sua possibilidade e que a paz de Cristo acompanhe cada passo seu. Até o nosso próximo encontro, amém?